Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio e desta vez um episódio muito especial e é um episódio importado, mas dessa vez eu tô sem o meu parceiro de bancada porque o programa é o Terceira Venda e muitos dos nossos desafios é vender e Paulo, o cliente às vezes não tem hora e o bando teve que fazer uma reunião de última hora, mas eu tô com um convidado especial que ele vai falar dos desafios tanto na parte de empreender, tanto na parte de vendas, principalmente em Minas Gerais, que é onde ele atua, e ele é um baita case meu aqui, um case nosso da Prime Bid. Foi um dos primeiros caras que em Minas Gerais apostou aqui na Prime Bid, ele vai contar um pouquinho do resultado. E eu tô aqui com um cara muito especial, que é o Paulo Jesus, que é CEO da Alt Facilities. E além dessa empresa, eu sei que ele tem outras empresas no portfólio. Paulo, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, sobre a Alt. Para quem tá assistindo, tem um overview sobre você. Claro, obrigado, Lucas. Boa noite, pessoal. Ou bom dia, né? Depende da hora que assistir. É a hora que assistir, exatamente. Bem, meu nome é Paulo Jesus, né? Eu sou o CEO da Alt Facilities, mas tudo começou com nós prestando serviço para condomínio, sabe? Começamos com a administradora de condomínio, e aí vimos a parte de terceirização também para condomínios, e aí vem todas as outras empresas do grupo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes você entrou nesse mercado já faz uns 10 anos, né, Paulo? Sim, nós fizemos 10 anos agora, em março. Como é que você caiu nesse mercado? É bem engraçado. Eu trabalhava no escritório de contabilidade como coordenador contábil, lá em Belo Horizonte. E aí, um dia, indo para trabalhar dentro do metrô, apertado lá, a minha amiga me falou assim, Paulo, você não quer fazer contabilidade no meu condomínio, não? E eu falei assim, uai, eu posso ir lá para poder ver como é que é, o que eles estão precisando, porque eu sempre gostei de ver primeiro, antes de propor qualquer solução, né? Legal. Então, até mesmo na área de vendas, que eu acho legal a gente sempre falar, antes de propor um valor, propor qualquer coisa, né, uma proposta, um orçamento para o cliente, entender a necessidade dele, Exatamente. porque muitas vezes nem o próprio cliente sabe do que ele precisa. Exatamente. E como especialista, na época eu estava estudando custos, né, e tinha feito também a minha parte do meu trabalho de conclusão de curso na área de custos, eu falei assim, vamos lá, vou otimizar os custos daquele condomínio. Estudou a matéria certa para entrar nesse mercado. Exatamente, Legal. E aí eu fui lá, conversei com o pessoal olhou pra mim, aquele rapaz novo, ninguém tava confiando direito, credibilidade nenhuma, né? Tive que deixar a barba, colocar um terno e gravata, eu comecei assim, para o pessoal, né, pelo menos dar uma credibilidade maior, porque a minha barba já era rala, cara de novinho. Apesar que eu ainda sou novinho, né? Legal. Mas lá na época foi assim. E aí eu fui conversar com o síndico e conselho. Eles estavam devendo mais 60 mil reais de taxa de condomínio. Né? Eles estavam com uma empresa que não estava dando suporte. Eles já terceirizavam. Já terceirizavam. E essa empresa que eles terceirizavam também era administradora de condomínio deles. Né? Entendi. Foi assim, inspirando mais ou menos essa empresa, mas fazendo algumas coisas diferentes que eu propus para eles. Peguei aquele monte de livro de prestação de contas, levei para casa, coloquei na planilha de Excel, levei umas 2 semanas para compilar tudo e fui levar uma proposta para eles. Aí a primeira coisa que eu falei com o síndico vamos aumentar a taxa de condomínio, senão eles vão cortar sua água. Ele, não, Paulo, não tem como aumentar a taxa de condomínio aqui não. Ele falou assim, gente, e agora o que eu vou fazer? Engraçado, ele foi tão dedicado assim, que ele dispensaram o zelador, dispensou a empresa, né? Mas dispensaram o zelador por sugestões minhas, né? E aí contratar uma faxineira só, os moradores ajudar também na limpeza. Caramba. E a única coisa que eles não mexeram foi na portaria. E aí começou a sobrar recursos para poder pagar as contas do condomínio que estavam em aberto. E aí, vendo todo esse movimento, eu falei assim, gente, eu estava pesquisando empresa para eles. Eu falei assim, por que eu não posso tentar? E aí eu fui e propus, né? Eu já ia fazer a parte da parte contábil. Eu falei assim, eu posso emitir os boletos para você e também posso terceirizar essa mão de obra. Me dá aí 3 meses só para vocês testar o meu trabalho, me conhecer como é que eu vou trabalhar. Isso você trabalhava para uma contabilidade. Exatamente. Era CLT ou funcionário? Era um CLT funcionário, mas eu estava já fazendo algumas contabilidades para pequenos negócios no bairro ali, né? E a minha ideia era construir um escritório de contabilidade. Estava nessa jornada. Entendi. Né? E aí, de repente, mudou totalmente. Caiu no seu colo esse desafio. Exatamente. Chamei minha amiga, que começou comigo na época. Falei assim, olha, eu não conheço muito o departamento pessoal. O que eu conheço é o que vem do departamento pessoal para poder fazer a contabilização no contábil. E me ajuda aqui. Entra comigo nessa. Aí ela começou, depois ela falou assim que não... Ela ficou olhando como se fosse uma renda extra, né? Seu Paulo, me paga um valor e eu faço o departamento pessoal para você e você continua fazendo a parte de administração da empresa,
porque, né, pra mim isso é como se fosse uma renda extra, mas você tá confiando tanto que vai dar certo, que eu acabei saindo da outra empresa com um único cliente, entendeu? Bom, mas já começou saindo, não saiu do zero. Não, Saiu do um. exatamente, já foi do 1, mas foi um cliente grande, ele tinha 480 apartamentos, pra você ter ideia. Caramba. Bem grande. E aí foi assim que começou a minha jornada. De 3 meses virou 1 ano, virou 2, 3, 4, 5. Eu só saí de lá depois que mudou o terceiro síndico. É assim, sempre em condomínio é assim, né? Entra um síndico que quer renovar tudo, aí não quer nem entender como que você trabalha e já vai querendo olhando outras empresas e assim vai pra frente, né? Toda a credibilidade criada vai pro zero. Não, por muito tempo, até hoje, muitas pessoas acham que é a gente que tá lá ainda até hoje. Os próprios moradores, é incrível isso, né? Claro. Ô, Paulo, mas aí você começou a atender, mas eu tenho certeza que não foi tão simples assim, porque você saiu do Mara Contábil, entrou no mercado de terceirização, foi terceirizar, aí tem recrutamento, seleção. O que você viu? Porque eu acho que tem muita gente assistindo que tem talvez essa ambição, ou trabalha numa empresa de terceirização, quer começar a empreender, quer começar talvez a paquerar essa possibilidade de empreender nesse mercado. O que você entende que foram os seus principais desafios para atender esse primeiro cliente em específico que você não previa? Ô Lucas, antes até mesmo de responder as perguntas, eu acredito que primeiro você precisa ter algumas skills para empreender. Legal. Né? Tem que ter um sangue de barata bem grande mesmo, né? E eu, basicamente, eu acredito, eu sempre falo com o pessoal, até nós temos um programa lá no escritório que nós chamamos, que não é nosso, mas nós trouxemos para dentro, né, que é o Power Moment, e que falamos justamente desse momento de estar preparado. Muitas das vezes nós queremos empreender, queremos fazer um monte de coisa, você quer ascender na carreira, você quer ser promovido, você quer fazer um monte de coisas legais, mas você não está preparado ainda para fazer. E eu acredito que eu me preparei numa jornada minha na área contábil, que foi justamente o que facilitou para que eu pudesse entrar nesse mercado e não bater muita cabeça e não gerar muito custo e nem dívidas, que é uma coisa que acontece muito nesse mercado. A pessoa entra ali com a cara e coragem e de repente não entende os números e acaba mais para frente não dando conta de seguir, Exatamente. né? Esse é o desafio do mercado. Exatamente. Então, para mim, eu acredito que eu estava preparado nesse sentido, mas outras áreas eu não estava tão preparado, principalmente fazer gestão de pessoas. Né? Eu tinha começado recentemente a começar a fazer gestão de pessoas. O recrutamento e seleção foi naquela indicação, que foi, eu acho que um dos maiores erros que nós cometemos lá no início, né? Fulano indica ciclano, beltrano e assim por diante, né? E você não olha, até mesmo, eu gosto de dizer que independente do cargo, é sempre importante você ver o comportamento da pessoa, você entender quem é a pessoa e o quanto que ela pode contribuir para você. Né? E muitas das vezes, nesse mercado, as pessoas falam assim, não, eu só quero alguém do operacional para fazer aquilo ali e pronto. Limpar, atender uma portaria, mas não necessariamente é isso. Muitas vezes não, a pessoa está representando a sua empresa, o seu serviço ali, a linha de frente. Então, tudo que as pessoas vão achar da sua empresa, da empresa vai achar através da pessoa que limpa, da pessoa que faz controle de acesso, da pessoa que faz manutenção, da jardinagem, e assim por diante de todo o serviço que nós temos lá, né? Então, quando nesse começo, eu desconsiderei isso. Então, para mim, eu acho que ao longo do tempo, foi algo que a gente teve que consertar, né? Legal. Com o carro andando e trocando a roda. E aí, nessa época você fazia recrutamento e seleção, cuidava do operacional, finanças, gestão, tudo. PTO, né? Da obra. Era o eu presa. Exatamente. Minha irmã veio trabalhar comigo. Nossa, minha irmã foi fantástica. Ela é uma pessoa muito organizada. É uma pessoa, assim, que gosta de trabalhar mesmo e muito responsável. Então, eu acredito, na verdade, muito a ela o sucesso que nós tivemos inicialmente, sabe? Eu sou mais estratégico, eu sou mais de vendas, né? E ela ali na parte, no back-office, na organização de todos os dados, no atendimento do cliente. Legal. E aí nós fomos, né, pegando um cliente após o outro. Lucas, assim, eu acho que o teste de fogo nosso de dizer se nós íamos para frente ou não foi no segundo ano de operação. Logo no início do segundo ano, nós pegamos um contrato maior do que esse que eu tinha pego, que foi o nosso segundo contrato. 3 meses, por erros nossos mesmo, erros de principiante, né? O cliente encerrou o contrato e não nos pagou 2 meses. Então, imagina, 60% do meu faturamento era desse cliente, ele não me pagou, aí alguns funcionários entraram na justiça, amparados pelo sindicato,
e outros esperaram eu, né, capitalizar para poder encerrar, pelo menos pagar para eles o que era Sim, devido, né? E eu fiquei desesperado, porque se tem uma coisa que a gente tem que sempre ter é fazer o que é certo, né? Então é direito deles, é direito deles. sim. E eu poderia ter desistido naquele momento, ido voltado para o CLT, mas eu acreditei que ali era mais um ponto de flexão, né? Um ponto dizendo assim, se o Rubicão, mais ou menos, né? Se eu atravessar esse Rubicão aqui, eu vou. Entendeu? Não tem como eu parar mais, não. Não volto para trás, não. E o que você entende que foi o erro nesse caso em específico, Paulo? Na época, primeira coisa, a pessoa que me ajudou no início, ela pegou a convenção errada. Ah, É a convenção dos entendi. funcionários errada, né? E então, justamente, é uma das coisas que, né, eu sempre digo que as pessoas têm que, qualquer negócio, tem que se cercar de pessoas que têm conhecimento em todas as áreas, até melhor que você, né? Se você quer realmente fazer algo legal e correto, sem ter muito prejuízo e ter grandes chances de sucesso, é ouvir as pessoas, né? Mas trazer pessoas que realmente sabem o que está fazendo. E essa pessoa que veio para me ajudar, ela pegou uma convenção errada e depois que eu fui ver, só que uma das conselheiras desse condomínio sabia exatamente qual era a convenção, então ela foi lá Entendi. E e, rescindiu. e rescindiu o contrato e não pagou. Ela queria pagar todo mundo na justiça. Eu acabei pagando todos os funcionários, mudou de síndico, eles não me pagaram e deixei pra lá, né? E ainda que você conseguiu ter um fluxo de caixa para conseguir honrar com tudo, porque talvez eu te garanto que 70, 80% não conseguiria sobreviver nem se quisesse nessa Mas é a hora que eu situação. comecei a vender, né, Lucas? É. Foi nesse momento que, sim, em 2013 eu tive o ano todo com um cliente. Aí o vizinho dele me contratou, que foi esse Entendi. condomínio, né? Aí ficamos 3 meses. 2014 foi um ano que eu, assim, proporcionalmente mais cresci. Porque aí que, sim, eu fui pra frente. Eu falei assim, ó, é vender ou parar, eu vender ou parar. E aí que começou, onde que eu tive grandes lições de aprender a vender nesse mercado, entendeu? Quando você fala, isso é bem legal, quando você fala, comecei a aprender a vender, foi um aprendizado empírico ou você, porque eu sou muito defensor, Paulo, da questão literária, assim, você Uhum. tá com um presente aqui? Eu até que falar dele. Cara, eu acho que assim, tanta gente, você falou, tanta gente passou por tanta coisa, e hoje a Uhum, gente tem grandes referências em todas as áreas. uhum, O cara, ele passou 80 anos com uma experiência de vida em um setor, vamos falar de vendas, aí ele resumiu em todos os aprendizados dele num livro, que se eu ler esse livro, que na maioria das vezes, se eu me dedicar, vai demorar 1, 2 semanas pra ler, pra eu aprender tudo que alguém gastou 80 anos. O que me dá o direito de não parar pra ler e falar assim, não, eu acredito que eu vou no meu caminho e isso vai ser melhor. Eu falo que é um toque de humildade, falar, não, cara, não tem como, assim, ou ok, eu vou brincar de empreender, mas o cara que quer empreender, talvez seriamente, dificilmente ele vai conseguir avançar se ele não tiver uma vocação de ter um tempo de estudar que faz parte do trabalho dele. Quando você fala que foi começar a se profissionalizar em vendas, foi nessa questão de realmente botar a bunda na cadeira e estudar, ou de se dedicar mais em vendas? Lucas, eu vou estudar um pouco para frente. Na época eu comecei a dedicar mais em vendas, mas eu fiz tipo, um pouco diferente. Eu fui nos meus concorrentes, ver como é Ah, que eles legal, fazer vendiam. benchmark, legal. Exatamente. Então eu acabei como conselheiro mesmo de condomínio, indo lá fazendo proposta, entendendo como é que eles vendiam. E então eles vendendo para mim, eu aprendi a vender. Você aprendeu o que fazer e o que não fazer, né? Exatamente. Legal. Justamente o que não fazer, inclusive, em uma das coisas, né, que infelizmente mancha um pouco o mercado, é algumas coisas que alguns vendedores, infelizmente, eles acabam não tendo aquela honestidade tentando fechar a venda, né? E nessa época, desde essa época, eu já me posicionei nesse sentido. No mercado de condomínio, infelizmente, tem, né? Eu sei que é um assunto delicado, se vocês quiserem cortar depois. Não, não, não. Mas é um assunto delicado e é justamente nessa época que eu aprendi. Isso aqui não pode acontecer, de jeito nenhum, na minha empresa, entendeu? Você fala de questões de tributárias, de não pagar, não estar com todas as provisões certas, de dois, Não, ou de bola mesmo, que a gente chama de bola. comissionar, exatamente. É uma coisa que eu combato o E tempo partia todo. do fornecedor, isso. Exatamente. Eu tenho um e-mail, cara, que o cara mandou pra mim dizendo assim: olha, você fechando com a gente, né? Eu já falei com o meu diretor, a gente depois na sua conta em R$ 1.000, R$ 2.000. Eu falei assim: que isso? O cara escreveu isso, mandou por e-mail ainda. Aí você já entendeu mais ou menos uma Exatamente por que dinâmica do não mercado fazer. que existia. Mas aí eu me posicionei contra.
Da mesma forma que na área de condomínios, né, de administração, eu me posicionei em algumas formas, né, diferentes, que foi justamente o que abriu aquela brecha para mim penetrar no mercado. Então foi isso que me ajudou, entendeu? Fazendo ao contrário do que eles faziam, nessas coisas que eu acreditava, até mesmo por causa dos valores. E é justamente nessa questão dos livros que eu trouxe para você. Se você não tem biblioteca, eu quero inaugurar a biblioteca da Prime Video. Mas como você imagina que você já tem uma biblioteca aqui, eu quero contribuir para a biblioteca da Prime Video. Então aqui já vou colocar aqui, ó, Paulo. Esse é o padrão de convidado que eu quero aqui nos próximos episódios. É esse que mima o apresentador. Pô, exatamente. Se tem um presente que eu gosto é livro, e ainda de livro físico ainda. Lucas, eu creio que esse livro vai ser, assim, uma leitura deliciosa para você. Por quê? Primeiro que eu acredito muito no que está escrito na Bíblia, né? E o livro de Provérbios é um livro fantástico. É um livro que te dá conselhos para a vida, né? Você já leu o livro de Provérbios já na Bíblia inteiro? Não li. Olha, você tá perdendo, viu, Lucas? E você comentou comigo isso na nossa reunião de vendas. Comigo na nossa consistência. O vendedor precisa ter consistência. Eu comentei justamente isso. O livro de Provérbios, Lucas, eu lembro disso. Na Bíblia, é um livro que tem muitos conselhos valiosos. Por exemplo, no capítulo 6, ele fala sobre a preguiça, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Porque quanto menos você esperar, a pobreza vai te assaltar. E é uma coisa que a gente não pode ter. Quem quer empreender não pode ser preguiçoso de jeito nenhum, nem procrastinar. Aconteceu comigo, aconteceu. E aí eu tive que pagar por um bom tempo quando aconteceu isso. Mas eu trouxe o livro de Provérbios para Empreendedores, do Henrique Lima. Agora que eu vi Provérbios para Empreendedores, que legal. Que é justamente o que é um olhar desse livro de Provérbios para a área de empreendedorismo. Mas o Provérbios ele serve para a sua vida pessoal, familiar, qualquer área da sua vida. É incrível esse livro. Quem nunca leu está perdendo, entendeu? E eu falo que é uma coisa que é legal, que eu falo que são os pilares, né? Porque quando a gente fala de inovação, todo mundo quer mudar tudo, só que o que se mantém de forma consistente sempre são os pilares das vendas, os pilares da gestão, isso nunca muda. Sim. Que aí a gente traz a questão dos provérbios, a Bíblia traz muito a questão dos pilares. Exatamente. O Lucas, na hora que você tiver a oportunidade de ler o livro de Provérbios, até te incentivo a ler o livro de Provérbios antes de ler esse livro. Entendeu? É rapidinho, 31 capítulos, tanto que fala aí, 31 lições, né? Sim. Que são 31 capítulos que são fantásticos e que se baseia na sabedoria. Sabedoria para tudo, entende? Qualquer área da nossa vida, a primeira coisa que você precisa ter é justamente o que você falou, a sabedoria, os pilares para poder você crescer qualquer coisa naquela área, naquilo. E o comportamento humano, eu acredito que é assim, empiricamente eu observo isso também, ele é o mesmo desde os primórdios, desde que conhecemos nós como humanidade, né? Então, desde você ter garra até você ter ciúmes, invejas, desde você ter trabalhar duro, isso Exatamente. É um livro milenar, quando você lê, você vê que é tão atual quanto era importante naquela época. E aí eu espero que você se delicie com essa leitura obrigado pelo e aprenda um pouco mais de uma coisa que já está escrita. Eu sempre falo com o pessoal, gente, antes de ler qualquer livro de gestão, vai ler Provérbios. Antes de ler um livro de vendas, vai ler Provérbios. Antes de administrar sua família, vai ler Provérbios. Antes de você estudar qualquer coisa, em Provérbios já tem uma base. Se pegar aquela base ali e crescer de algo que, como você diz, essa pessoa já sabe disso. Quem escreveu Provérbios, né, Salomão, acredita-se que foi Salomão, que teve bastante sabedoria e ele traz conselhos valiosos de coisas que ele já testou. O próximo livro na Bíblia, que é Eclesiastes, é justamente a saga dele de buscar sentido na vida e no final ele mostra qual que é o sentido da vida. Aí eu vou deixar você ler, porque eu não vou dar spoiler não. Show de bola. Mas voltando aqui na parte que você me perguntou sobre onde que eu busquei inspiração para vendas, eu comecei assim. Depois que um pouco antes da pandemia, em 2019, que eu comecei a entender que existe sim uma forma de fazer uma venda estruturada, com processos. Legal. Entendeu? E até então, você ainda assim foi sempre 100% responsável das vendas. Sim.
trabalhando até então, antes de 2019, mais com indicação, já fazia algum processo de prospecção ativa? Já Como que é? fazia, já. Eu peguei que para não gastar muito dinheiro, o que eu fiz? Eu peguei a empresa de administração de condomínios, que é uma venda mais rápida e mais fácil. Uma vez estando já prestando serviço para o condomínio, entendendo ali qual é o nosso fit cultural, aí eu já fazia o upgrade ali com a outra empresa, entendeu? E então, até naquela época, a empresa ainda chamava Alamo, né? Porque a Alamo administradora, Alamo. Depois que eu tive que mudar, porque no Rio tem uma empresa que chama Alamo Engenharia. Engenharia. Já foi cliente meu, já. Eles já mandaram a cartinha pra mim quando eu entrei com o registro no NPI. Ó, nós estamos aqui desde os anos 70, 80 aí. Aí eu falei com eles, só me dá 1 ou 2 anos aí. Assim, eles mandaram mais carta nenhuma, eu fiz a transição pra Alt, entendeu? E aí foi quando eu comecei a entender melhor sobre, por exemplo, o spin selling. Muitas pessoas pegam o spin selling para venda somente no telefone, para prospecção, qualificação do cliente, mas eu consegui ajustar esse processo, que é uma coisa que não é nova, como você mesmo disse. Alguém já testou, fez uma pesquisa baseada ampla. numa pesquisa científica Exatamente. Mesmo. Eu esqueci o nome do autor. Exatamente. Ele ouviu mais de 30 mil ligações, né? Então, ou seja, ele entendeu como é que funciona. E aquilo ali você pode trazer também, eu pude trazer isso para o dia a dia. Você vai vender para o cliente, eu acho tão estranho você só mandar um orçamento. Ah, eu quero 2 faxineiras, 1 porteiro, 1 zelador. Ah, tá, meu preço é esse. E pronto. Exatamente. É muito estranho isso. Tirar pedido não é vender. Ele traz também no livro uma coisa que eu vejo muito, que são os vendedores ficarem só nas perguntas do spin, né, do S e só do situacional. Sim. Que é só as perguntas de quantas pessoas você tem, como que é o seu cenário, deixa eu ver a sua estrutura, mas você não atinge o lado emocional do cliente, na parte das implicações e no resto da metodologia. Para quem não conhece o spin, consegue dar uma explicada para quem tá assistindo e falou assim, spin selling, que é isso de comer? Será que é lá de Minas Gerais, alguma coisa? Não, mas o spin selling é basicamente assim, objetivamente falando. São 5 passos de uma venda, não precisa ser exatamente aquelas mesmas perguntas o tempo todo, mas entender o conceito de cada letra. Né? Exatamente, uma estrutura. Desde a hora que você busca a situação do problema do cliente ali, entende o que é a necessidade dele, até você propor uma solução de problema, né, para ele. Então, é terrível quando eu fazia isso, tá, Lucas? Depois eu aprendi que não é assim que funciona. Você chega pro cliente, o cliente até abre boca quando você começa a falar, eu tenho isso, minha solução é assim, eu sou melhor assim. Exatamente, começa a apresentar todas as soluções que você tem. E eu tinha poucas soluções à época, hoje eu tenho bastante mais soluções, né? Nós adicionamos ali portaria virtual, controle de pragas e tantos outros serviços junto com terceirização, porque o nosso caminho é para facilities mesmo, entendeu? E então, o cliente abre boca. Eu disse, não é isso que eu quero. Às vezes é só uma redução de custo, quer mudar de empresa porque a outra empresa não está fazendo uma boa gestão dos colaboradores. E eu sempre digo pro pessoal, gente, terceirizar é mais ou menos o quê? Você ser bom em gestão de pessoas e processos. Sim. Entendeu? A empresa sai de lá, os colaboradores continuam no seu cliente e só vai mudar a gestão. Só o gestor, basicamente. Exatamente. Né? E aí, quando eu chego no cliente, eu comecei a entender, depois de estudar o spin selling, entender que eu tenho que focar naquilo que é uma dor para ele de verdade, aquilo que está incomodando ele. Aí você vai fazendo aquelas perguntas, né? Perguntas abertas, não deixar a pessoa responder só sim, não, fechado. Perguntas abertas, então ele vai contando o problema dele. Por que você está querendo trocar de empresa? Por que você está querendo terceirizar? O que está acontecendo? O cliente vai te contar. Aí você vai achar onde que está o problema dele, 1, 2 problemas, você então começa a explorar. Você confirma que aquilo ali é o problema, que é o P, né? Confirma o problema, implica, porque a pessoa tem que sentir a dor, né? Qual é a consequência de ele não resolver o problema? Vai perder dinheiro, o cliente não vai te olhar diferente, quais problemas você pode ter com isso, e você vê os principais problemas e implica ele mesmo para poder sentir dor. Por quê? O spin selling é exatamente isso. A compra acontece primeiro, né, na parte do cérebro que me fugiu agora. Límbico? No sistema límbico. E depois que vem pro córtex pré-frontal para ele tomar uma decisão. Enquanto você tá ali buscando a solução do problema e deixando ele falar, não é você falando, o cliente ele mesmo se convence da venda. Essa é a beleza do spin selling, né? Exatamente. Implicou ele, aí você vai lá, passa para necessidade de solução.
faz sentido para você isso, faz sentido para você fazer aquilo. Aí o cliente, isso vai funcionar mesmo. É a hora que o vendedor realmente fala, na hora que apresenta uma solução. Quando ele identifica as necessidades de solução ali, e aí nesse problema do cliente que você consegue vender. Já caí tanto. Eu caí também no papo dos pincéis da Prime Video, né? E Exatamente. funcionou mesmo. Marcelo foi muito bem, foi muito feliz. Você sente, existe essa discussão do spin selling, às vezes do comprador se sentir incomodado com as perguntas de implicação. Quando você faz. Eu faço aqui fiz provavelmente, o Marcelo fez com você, eu devo ter feito também. Sim. Mas você sente do comprador de terceirização que ele não gosta muito de falar as implicações quando você fala pra ele, assim, vamos falar que ele tem uma empresa de terceirização. Uhum. E ele paga um valor muito abaixo do mercado. Você consegue fazer abrir a planilha e mostrar pra ele por A mais B que, cara, a empresa que tá com ele vai dar chabu em algum momento. Uhum. Aí você pergunta a implicação pra ele. A implicação pra ele é que vai sobrar uma conta no bolso dele se em algum momento dessa jornada. Você vê que geralmente ele chega a essa conclusão, ou como foi ele que contratou essa empresa, ele tenta desviar dessa implicação, porque de certa forma vai ser um pouco Sim. de constrangimento pra ele nessa hora, né? É uma das perguntas que eu tento evitar implicar. Eu tento implicar de outras formas. Tanto que eu fiz uma matriz, sabe, Lucas? Nós temos uma matriz que nós pegamos ali o nosso ICP, né, o nosso perfil de cliente ideal. Aí eu tenho 4 perfis, não pode ser muito, né? Senão Sim. você vira uma salada na sua empresa, né? Pegamos 4 perfis de clientes e criamos ali, em cada um deles, 4, 5 problemas daquele cliente. Legal. Entendeu? E aí nós fazemos quais são as implicações, nós já temos isso já em mente e não pegamos muito essa implicação aí, porque normalmente o que eu pude perceber no mercado é que, principalmente na área de condomínios, hoje que a gente, desde o ano passado, com a Prime Bid e pela Prime Bid, que nós começamos a vender para o mercado PJ, empresas, né? Legal. É uma coisa que a Prime Bid me ajudou muito. Inclusive, para você saber, de forma direta e indireta, contratando a Prime Bid, a nossa empresa cresceu 17%. Legal, pô. Muito legal. E a gente tá nesse projeto o quê? Uns 6 meses? Não, já fizemos um ano agora. Um ano? Um ano Caramba, agora. um ano que eu entrei em Minas Gerais. Pois é. Mas o que acontece é porque a partir de um cliente você consegue outro, o cliente indica o outro. Um case dessa forma indireta que eu posso te contar nós vendemos um valor de, eu acho que uns R$8.000 de contrato, né, para um cliente específico. Acho que não, um pouco mais. É um pouco mais. É um pouco mais. Mas assim, só pra eu não lembro assim de cabeça não, mas é uns R$8.000 ali, em média, para esse cliente específico. Só que esse cliente está dentro de um outro cliente, entendeu? Que hoje é um cliente nosso, estava lá dentro. E aí o pessoal vendo o nosso trabalho, principalmente o nosso cuidado, questão de EPI, de saúde e segurança do trabalhador, e dentro de mineradora. É muito importante isso, né? É uma mineradora. Então, acabou que eles pediram uma proposta pra gente. Nós não só aplicamos proposta, nós também trabalhamos a venda ali uns 3, 4 meses, né? O Jean, que é o meu vendedor que conseguiu essa venda aí, eu falei com ele, cara, eu aumento 50% da sua comissão se você fechar isso aí. Que legal. E trabalhamos esse tempo, e aí ele veio, esse cliente, basicamente, cara, nossa, deu muito mais que 5 vezes o valor desse cliente da primeira venda. Então, ou seja, isso é um dos casos de forma indireta. Já teve outros casos de forma indireta. E veio da Prime Video, aí o cliente viu, né, ou então indicou para outra pessoa, e aí mandou proposta, pedindo proposta. Nós não tiramos pedido, né? Não gostamos de tirar pedido, nós vamos lá, entendemos a dor do cliente, entendemos como é que funciona. Às vezes é aquilo mesmo, que é só pedido mesmo, mas só o fato de você ir conversar e ver que você está interessado, você já larga na frente ali para poder ele fechar com você, mesmo que o preço seja um pouco maior do que outra pessoa que colocou uma proposta menor. Isso é muito legal, né, Paulo? Eu falo que eu vejo que tem clientes que conseguem se diferenciar, eu falo que conseguem ter um outro olhar para cotação. Uhum. A gente passa toda uma parte descritiva. Só que você é um cara experiente e as pessoas que têm talvez esse olhar mais a fundo conseguem às vezes enxergar muito por trás da cotação. Eu falo que, por exemplo, a gente teve uma cotação agora que era uma empresa de eventos, aqui em São Paulo, aqui em Santana do Parnaíba. E ele estava contratando para segurança pessoal. Teve uma empresa que participou, porque aquele serviço para ela não era nada interessante. Só que a cabeça dela foi, eu vou participar daqui, porque é uma empresa de eventos. Então, estão contratando segurança pessoal, porque provavelmente tem pessoas muito importantes que precisam dessa segurança pessoal,
E aí eu vou fazer o meu cross-sell, eu vou fazer o meu upsell e vender para essas pessoas, porque o cara já viu. Exatamente. E foi o que aconteceu. Então, assim, é muito legal quando você começa a ter essa malícia do segmento, de entender se ali existe possibilidade de crescer, quando tem a filial, entendendo que se há possibilidade, porque você sai desse jogo do simplista, né? Pô, eu vou Uhum. só atender o que o cliente pediu ali, legal, manda a proposta, a PrimeBit fez o trabalho dela, eu tô mandando a proposta, vamos dar sorte de avançar ou não. É o pensamento além do que tá acontecendo, né? E eu acredito que quando você só manda proposta, é muito raro você fechar. Quem não entendeu isso ainda, eu acho, é porque ou tá num mercado muito bom, onde tem poucas pessoas concorrendo, ou os concorrentes são muito ruins, né? Ou porque o cliente já conhece, já tem um bom brand, né, da marca ali, e o cliente só quer a proposta só para poder variar o valor ali e fechar. Porque quem já construiu um brand, uma marca, um nome no mercado, aí não É precisa, mais né? fácil, É é. mais fácil. No meu caso ainda, que a gente está construindo, né? Inclusive, depois eu pedi pra Yara, ou Yara, depois você tira pra mim, se puder filmar um pouquinho, tirar uma foto aqui, porque tem Ah, ela construindo vai te mandar, um ela vai te brand também, mandar, ela nosso vai te também. mandar. Por favor. Ô, Paulo, Mas, então é isso. Desculpa a pergunta, qual foi mesmo? deixa eu só entender. Claro. Quando você falou dessa questão da reunião, Uhum. Isso. é, você participa só de cotações que estão escrito que o cliente aceita a reunião, ou mesmo porque quando a gente faz a pergunta para o cliente, eu vou falar que a gente tenta não ser tendencioso, Sim. mas a gente vende a importância da reunião para ele. Então, na hora que eu vou te Legal. vender isso, Paulo, você tem disponibilidade para aceitar uma reunião dos fornecedores, porque assim eles vão conseguir te trazer uma proposta mais detalhada e de Uhum. acordo com a sua estrutura. Aí, às vezes, o cliente fala pra gente, ou sim ou não, prefiro a proposta por e-mail, e a gente vai colocar ali no rodapé essa informação. Você participa só quando o cliente já deixa explícito que aceita, ou quando ele fala que quer a proposta por e-mail, você aceita e ainda assim tenta marcar reunião com ele? Exatamente. Eu tento marcar. Falo com o Jean, com a Adriana lá, falo assim, olha, tenta marcar reunião com o cliente. Explica para ele que é importante, como é que eu vou colocar uma proposta para ele, uma coisa que não é um valor tão alto, tão robusto desse, sem conhecer realmente a necessidade dele, sem conhecer o cliente, também porque eu também posso recusar também não querer vender para aquele cliente. Sim, Acontece muitas das vezes de você chegar, você ver que o cliente não tem condições de pagar, né? Como já aconteceu, eu já trouxe isso até para o Guilherme também. Você chega, apresenta a proposta para o cliente, você vai lá conhecer, o cliente não tem condições de pagar, ou ele está querendo algo que não vai atender ele, entendeu? Naquele momento. E então, dessa forma, você mostra para o cliente que você tem interesse, né, nele. Você, inclusive, deixa portas abertas para que depois esse cliente te chama, né, exatamente. futuramente, ou te indica para outra pessoa, dizendo, não, olha, procura o Paulo, procura lá o Jean, a Adriana, eles vão te ajudar a pensar nisso aí, pensar, fazer um projeto para você nesse sentido, porque você já constrói seu nome ali, entendeu? Legal. Porque de forma só fria, mandar, acontece de você mandar uma proposta, mas normalmente quando acontece de mandar proposta, eu fico falando com os meninos, gente, pede pelo menos um prazo, qual que é a próxima data que eu posso entrar em contato com você para poder ter um feedback Vai ficar sobre solta a isso. venda, né? Fica solto. É o que eu te falei sobre a questão de estruturar a venda. Depois que a gente faz essa parte do spin selling, ainda tem que ter ainda uma outra parte na frente, que é o que eu também estudei, de quais são os próximos passos, entendeu? Quando o cliente está basicamente ali ficando frio, quando ele está querendo sair, quando ele já decidiu por outra empresa, mas ainda está em dúvida com você, porque você fez um Legal. bom atendimento anteriormente, né? E sempre é bom você ter pelo menos a data do próximo contato. A data do próximo contato. Esse é a chave. Qual que é a data do próximo contato É. com você? Aí ele cria automaticamente um compromisso com você de falar com você, provavelmente dar um feedback negativo, né? E isso muitas vezes Que ajuda. seja o não, né? Pô? Eu falo que a pior coisa não é o não, é o não ter a resposta, né? E Nossa, você lá não tem gastando resposta tempo, terrível. perdendo. E você falou, a gente chama aqui internamente de âncora de vendas. Hum, Eu falo para os meninos aqui, eu falo, se você deixar o comprador tomar conta da situação de vendas, o uhum, processo não é mais seu, o processo virou dele. E aí, exatamente. eu quero morrer com, olha, eu vou te mandar proposta e se você precisar, eu tô à disposição. Não, como assim? Se Nossa, precisar, isso é eu tô à terrível. disposição. Eu falo, o vendedor ele tem que se valorizar no quesito assim, olha, eu tô aqui, eu tenho o tempo total para te ajudar a tomar essa boa decisão, mas eu tenho um papel fundamental que é vender para você e eu não tô escondendo isso. Então Isso. por isso que eu quero saber quando, eu não tô te apressando, mas eu só quero saber o quando você tem a previsão de tomar essa decisão, até mesmo para eu não ficar te ligando todo dia. Exatamente. Imagina, tem vendedor que faz o seguinte: todo dia pergunta. A Isso, pessoa cria aquele ranço, né? Do exatamente. vendedor. Lá vem ele de novo, é. Ou outro vendedor que demora a perguntar, ou demora a falar assim: ah, deixa eu dar um tempo pra ele pensar,
quem vai decidir, os processos internos tem que passar para a diretoria, tem que passar pela comissão, tem que, né, tem todo o processo do bid deles. E então, de repente, se você já tem essa data, você não fica imaginando. Porque se você tem algo confirmado, ou você fica imaginando que ele precisa todo dia receber uma mensagem sua, ou de 2 em 2 dias, ou você fica ali esperando qual que é o tempo certo. Aí é uma loteria. Qual que é o momento certo de eu entrar em contato com ele para poder ter um feedback dessa vez? E não virar um cara inconveniente no meio disso, né? Exatamente. Eu acredito que quando você coloca essa âncora no cliente do processo de negociação, às vezes nem ele tinha pensado no prazo, ele ia colocar na tua proposta e quando sobrasse um tempo ele ia ver. Isso. Mas quando você pede o prazo e ele olha para a estrutura da agenda dele e ele fala na quarta-feira, ele cria um compromisso interno com ele de que, bom, eu falei quarta-feira. Se eu não ver quarta-feira, eu começo a me tornar uma pessoa incongruente com aquilo que eu falo. Exatamente. Que não vai ser uma regra, mas na maioria a gente vê isso. Quando a gente fala com o cliente dá uma data, a gente manda até invite. Tipo, coletar a resposta do cliente e manda um invite para ele, porque ele entende que é um compromisso com a gente. E a gente só vai ligar nesse dia e aí já fica. Alguns clientes entram até na reunião virtual lá do link para dar a resposta. Que legal. Não tinha pensado nisso não, Lucas. Boa ideia, eu vou implantar isso lá. Porque vira um compromisso, cara. Olha na agenda dele e tá lá. Decidir se vou contratar a Prime Bid. Tem lá os 15 minutinhos e a gente liga para coletar. Mas isso que você falou é perfeito. E todo esse processo, spin, ancoragem, você faz o controle disso por um CRM? Sim, hoje nós temos um CRM que fazemos esse controle. Anteriormente, e eu quero voltar a usar esse software, eu estava usando o Rivi. Conhece o Rivi? Conheço. Os caras são fantásticos. Foi a partir deles, ou consumindo conteúdo deles, Os caras são muito bons. Eles são muito bons. Eu estava na pós com uma das pessoas lá de dentro, entendeu? Que fazia venda. O João. O João já até saiu de lá. Mas, assim, o João voa, né? O João era um livro por dia que ele lia. Incrível. Que legal. Inspirador. E aí, eu foi assim que conheci eles e comecei a estudar, né? Não sei se ainda eles têm esse site que é Outbound Marketing, né? Outbound Marketing. Então, ou seja, você já sabe mais ou menos aonde que tá ali a minha... onde que eu tô... Onde eu peguei essas informações, né? Às vezes tem informação que tá disponível pra gente o tempo todo e eles sempre criaram conteúdos muito ricos, né? Sim. Então, até que eu resolvi contratar eles mais pra frente. Mas acabou que veio a pandemia, não conseguimos terminar a consultoria por causa que muita coisa atropelou ali, né? Mas eu quero voltar a usar esse software. Por quê? Quem comprou com você hoje, ano que vem pode comprar de novo. Ele vai estar no momento de compra de novo. Exatamente. Né? Então, e até mesmo você pode automatizar com eles, aí eu fazendo a venda para eles, a próxima resposta, entendeu? No RD CRM também é possível fazer isso, que é o que nós usamos hoje. Eu uso o RD. CRM e inbound marketing também? Eu usava antes com a outra empresa, vamos voltar a usar, né? Legal. Que agora nós somos, depois que reformulamos o nosso marketing, entendemos agora como tem certas coisas que não servem para a nossa área, né? Já tem outras coisas que servem para a nossa área, então agora que nós já entendemos como que as outras empresas de sucesso, claro que alguém que teve sucesso, a gente tem que se inspirar neles também, né? Eles trabalham, então na área de facility nós vamos fazer algumas coisas, usar alguns recursos e outros não, entendeu? Então hoje eu uso o RD CRM, que é justamente isso aqui, uma tarefa ali para lembrar o vendedor quando que é o próximo contato, quando que ele vai ter uma visita, e aí eu consigo fazer a gestão do comercial ali. Legal. Entendeu? Dessa forma. E quando você vai fazer, vamos pensar no processo de gestão, quantos vendedores você está hoje? 2. 2 vendedores. Como que é teu processo de gestão do time ali? Que eu vejo um gap, falo para as pessoas que estão assistindo com muita tranquilidade, é que a reunião fica muito no âmbito genérico e muito emocional de, Paulo, quantas vendas teve semana passada? Ah, nenhuma. Pô, pessoal, precisamos vender mais, vamos, bola pra frente, time, vai, preciso de vocês, pô, se a gente não bater... E fica nessa superficialidade, porque se não tem um CRM, você vai ficar conversando só disso mesmo. Exatamente. E se você não faz gestão, se você não tem métricas, não tem como melhorar aquilo que você não acompanha. Como que é o processo de gestão, Paulo, com a equipe de vendas? Olha, nós fazemos uma reunião, né, toda semana, e olhamos cliente a cliente. Tanto que veio da Prime Bid, né, que vem bastante, tanto que vem também do nosso marketing, nosso brand, de ligações telefônicas, da prospecção própria deles. Legal. Então olhamos cliente a cliente, entendemos em que momento que está aquele cliente. Mesmo que você esteja com algumas informações no CRM, ou as informações todas corretas no CRM,
e tem que cobrar mesmo, que o vendedor às É, vezes esqueça de colocar lá, né? é, E aí você tem que ficar ali em cima, né? Tem que atualizar, coloca observação e etc. Mas mesmo que esteja lá, você tem que entender o que está acontecendo com aquela venda. Então nós olhamos para cada venda como única, entendeu? legal. Para poder entender por que, que o cliente não fechou. E muitas das vezes ainda ficamos no escuro, né? Eu vi um podcast da terceira venda que eu achei fantástico justamente sobre como você entender o porquê do cliente não fechou aquela venda, né? Aliás, aprendo muito com os podcasts de terceira Que venda, tá? legal, Paulo. Que Tem legal. muitas coisas legais que eu nem tinha tido insight ainda e que eu vi aqui eu falei assim, não, eu vou fazer isso, entendeu? Que legal. Há algumas coisas eu implementei, mas outras coisas eu quero implementar, mas o podcast é muito rico em conteúdo e, assim, pode contar comigo para poder sempre compartilhar e para as pessoas poderem ouvir mais, né? Eu só não quero que meus concorrentes vejam. Já teve participante aqui, Paulo, que se arrependeu, viu? De De quê? participar. É. Teve um participante que falou aqui, aí ele falou assim, Lucas, cara, eu quero que o mercado, os meus concorrentes evoluam, porque se o meu concorrente evoluir, a régua do mercado total sobe. Então eu não tenho papas na língua para falar tudo. Ele contou Aham. tudo. Passou alguns meses e ele falou assim, cara, Lucas, acho que todos os concorrentes estão fazendo aquilo mesmo que eu falei que faço. Falei, cara, minha régua subiu para todo mundo, agora você vai ter que subir mais. Mas, Mas, mas ô Lucas, o que eu acho? Como é que eu penso nisso? Eu já fui muito copiado. Já, por exemplo, teve parceiros meus que começaram a trabalhar comigo, né, como assistente profissional, por exemplo. Foi lá, abrir uma empresa, acabou pegando um ou outro colaborador meu e levando para lá. E já teve gente que me ligou, falou assim, como é que você fez? Qual software que você usa? Com quem que você conversou? Eu não tenho problema de falar isso, de conversar com ele. Sabe por quê? A cultura, ela é mais forte. pô, Entendeu? O processo que eu, por exemplo, estou falando aqui, como é que eu faço, ou etc, tá né? disponível para todo Tá mundo, né? disponível para todo mundo. A pessoa vendo aqui comigo, vendo com outra pessoa, ela só vai realmente realizar se ela quiser realizar e ver sentido em É. realizar ou tiver disciplina para poder fazê-lo. Então, a cultura é mais forte. E é bom também, né, que vai subir na régua, é legal, mas para mim, pode manter a régua aí embaixo que eu vou subindo. Eu não preciso de ancorar na Eu régua para também tenho subir, não. isso. Eu também tenho isso, eu não faço questão nenhuma que meus concorrentes subam a régua. Exatamente. Deixa todo mundo ali onde que tá, fazendo o que tá fazendo. E o mais legal é que nesse mercado nosso é incrível, né? Como é que muitas pessoas não inovam, né? Eu vejo que tem talvez alguns fatores, assim, principalmente talvez aqui em São Paulo, quando eu penso mais em segurança, tem uma Tá. questão talvez do mercado que é mais militarizado, então talvez mais conservador. Uhum. E eu vejo que a questão de conservador não quer dizer que porque eu sou uma empresa conservadora que eu não inovo. O conservador tá talvez em cima de manter os princípios que dão certo, mas Sim, não que eu não possa inovar, mas talvez por muito dessa questão de comando e controle. sim. E assim, se deu certo por 20 anos, por que agora eu vou mudar? Então talvez existe muita reticência à mudança, e eu vejo que assim, a questão da mudança e da transformação, ela não é uma coisa linear que ela vai transformando aos poucos, né? A gente está falando que há X anos aconteceu o celular, e só que essa inovação, ela não é evolutiva, não é linear, ela é Exponencial. exponencial, exatamente. Às vezes tem que fazer aquele salto, né? Exatamente. Então, não adianta você evoluir aos poucos, que realmente você vai Uhum. ficando para trás. Mas, eu falo que é o seguinte: empresas começando, inovando e dando trabalho para as empresas que já estão estabelecidas, ao longo do tempo vai mudar. E eu vejo também que o mercado tende a contratar sempre pessoas do mesmo setor. Então, É. eu tenho uma vaga de gerente comercial, eu contrato sempre o gerente comercial do setor, o vendedor do setor, o RH do setor. Então, eu fico nessa bolha do segmento. Poxa, mas será que não tem outros segmentos que estão inovando muito mais? Lógico que talvez eu precise ter uma base de pessoas que conheçam o meu segmento, mas será que não vale a pena eu abrir uma parte da minha empresa para pessoas que venham no setor de tecnologia, que venham no setor de benefício, que venham no setor do e-commerce, que tragam essa bagagem diferente para eu conseguir inovar, extrair o melhor de outro setor e manter aquilo que dá certo, né? Lucas, isso é certíssimo. E eu tenho um case justamente que, além de pensar assim, você diminui custos. Entendeu? Porque às vezes você tem ali uma régua tanto de remuneração e até forma de trabalhar que já está estabelecida dentro do setor, que num outro setor tem pessoas que têm muito mais conhecimento, conseguem fazer uma entrega maior e com uma base de remuneração que, se ela vier para cá, vai ser super diferencial para ela.
Aconteceu comigo isso lá na empresa, e eu trouxe uma pessoa da área de tecnologia para poder construir um setor novo nosso na área de portaria virtual, e ele não sabia nada basicamente disso. Mas eu falei assim, não, cara, eu confio em você. Vamos lá, vamos estudar juntos, vamos entender. Junto com o meu sócio, nós fomos ali buscando, fazendo reuniões, e aí construímos. E construímos algo diferente do que estava estabelecido no mercado. Óbvio que, né, pode ser que algumas coisas que nós fizemos muito diferente não deu certo. O que acontece? Né, porque alguém já testou Sim. ali e viu, né, que não dá certo, ou alguém nunca testou e a gente teve que ir lá. Mas o que deu certo É. está funcionando e a gente está avançando. Estamos voando nessa parte específica que funcionou legal, que veio de outro ambiente, veio de outro setor para dentro da nossa empresa. Aí isso está sendo um grande diferencial para nós, Legal, pô. entendeu? Inclusive na hora de propor para o cliente uma solução, entendeu? Como que é o mercado de portaria virtual em Minas Gerais? Olha, lá em Minas Gerais, assim, tem espaço para você crescer na área de portaria virtual, mas o pessoal ainda é muito resistente. Abriu muito durante a pandemia, né? O pessoal reduzindo custos. Eu virei muito cliente meu de portaria física para portaria virtual, né? Trouxe outros clientes externos e eu acredito que as construtoras, nesse momento, elas vão ter um papel fundamental para poder mudar essa cultura, né? Até mesmo porque muitas pessoas lá em Belo Horizonte teve a seguinte situação. Os prédios antigamente as construtoras construíam com poucas unidades. Tá. E aí sempre o pessoal queria ter portaria física. Então a sensação da taxa A condominial temática não fecha, lá é. em cima, né? Ah, só porque os primeiros prédios foram construídos em áreas nobres de Belo Horizonte, todo mundo acredita que a taxa condominial é alta por causa da área Por causa da área nobre. nobre, Não é. faz a cálculo da razão, né? Mas muitas pessoas viraram, né, para a portaria virtual ou remota. Tem gente que diferencia as duas. Para mim é a mesma coisa. Virou essa questão da portaria virtual, entendeu que consegue reduzir os custos. Só que aí, de repente, as consultoras vieram com unidades maiores. E também, até certo ponto, é uma vantagem para o condomínio ainda ter para ter um custo reduzido na taxa de condominial e, às vezes, também fazer alguma coisa híbrida, né? Que é juntando portaria física com portaria virtual, que pode trazer, dependendo do que o cliente deseja, mais segurança, mais assertividade, controle de acesso, etc. Mas lá em Belo Horizonte, Minas ainda, eu vejo muita resistência, né, das pessoas entender, compreender e querer. O pessoal ainda quer que o porteiro ajude na carregar a sacola, É. chamar o elevador e assim por diante, né? Mas eu acredito, como eu te disse, as construtoras nesse um papel muito importante. Inclusive, nós estamos iniciando uma parceria com uma grande construtora lá, que gostou muito do nosso serviço em um condomínio que ela entregou, e aí já convidou a gente para poder entregar outro para ela, e assim eu espero continuar, Entregar o entendeu? condomínio já com a portaria remota já. Exatamente, exatamente. Nós fizemos um serviço muito rápido. Nossa portaria remota, nós trabalhamos de forma personalizada, de acordo com o cliente, que o cliente deseja. Não entregamos uma solução padronizada ali. É só isso, engessado, não. Nós fazemos estudo, um projeto específico do cliente. Mas o nosso grande diferencial é que nós conseguimos entregar a portaria remota com bons produtos, renomados, com marcas, né, renomadas no mercado, a um custo menor na implantação e visando a recorrência, né, que é a prestação de serviço recorrente. Então, e o tempo de implantação da portaria de forma, inclusive, bem feita, é que é onde que nós focamos muito, entendeu? E isso faz todo diferencial, toda a diferença para, por exemplo, uma construtora, né? Nós já fizemos parceria com essa construtora, já estamos buscando outras construtoras para poder fazer parceria nessa área e queremos avançar muito nisso, E para entendeu? construtora, o imóvel fica muito mais atrativo se ele tiver uma taxa condominial Sim, menor, com né, ainda mais um certeza. condomínio de pequeno porte, né. Exatamente, eu acredito ali que até uns condomínios, até uns 80 apartamentos, ainda faz É. sentido, sabe? Tipo, ter portaria virtual. Claro que com mais também faz sentido, porque depende do que, qual é a taxa de condomínio que os moradores desejam pagar. Essa beleza de fazer o planejamento orçamentário. Leva para a Assembleia, vota de forma democrática e decide, olha, com isso, dessa forma a gente consegue isso, mas abrimos mão disso.
dessa forma nós pagamos isso e adicionamos isso e abrimos mão daquilo, entendeu? Então, ou seja, quando tem um síndico muito legal, que discute mesmo, que convida os moradores para poder participar do planejamento orçamentário, que não impõe uma taxa de condomínio, o próprio condomínio já consegue entender o que é que eles desejam, qual que é o fit deles ali, entendeu? Aí faz mais sentido, inclusive, nós irmos lá apresentar as vantagens da portaria virtual. Se o pessoal não quiser, eu também tenho portaria física, ou seja, tá tudo ali. Você não vai perder cliente porque o cliente quis mudar para portaria remota. Não perco, exatamente. Essa é uma discussão legal e tem muito aqui, assim, acho que senso comum é que a portaria remota tem uma função muito clara da questão de redução de custo. Acho que a discussão maior que tem é a questão segurança. E aí entra uma discussão assim, tá, mas a portaria tem uma obrigatoriedade, uma responsabilidade direta com a segurança? Alguns acreditam que sim, alguns acreditam que não. Alguns falam que a portaria remota traz mais segurança do que o porteiro físico, porque é uma portaria que está sob supervisão, que talvez está mais sobre o controle da empresa. Outros dizem que não. Essa é a discussão e eu acho que nunca ela vai acabar, porque vai vir aqui, viram quase um Palmeiras e Corinthians aqui dentro de São Paulo, de quem tem a portaria remota e de quem não tem. O que é a sua visão em relação à parte, sem questão do preço, mas a questão prestação de serviço, de prós e contras das duas? Olha, depende, eu vou explicar para você o depende. Porque nós temos a portaria física, que é o que eu chamo aqui a portaria física do olhômetro. Que o porteiro conhece todo mundo, ele, né, sabe até o carro já chega, ele já sabe até o amassado que tem no carro do morador, então ele já faz esse controle, e aí acaba sendo um controle efetivo porque o porteiro já conhece as pessoas. Mas quando ele precisa dar um atestado, né, quando ele precisa sair de férias, aí já começa a ter um gap na segurança ali, entendeu? E muitas pessoas moram nesse lugar, moram dessa forma. Não adiciona ali algo a mais para um controle de acesso efetivo. Né? Muitas vezes você chega numa portaria em um prédio, por exemplo, e você nem é identificado pelo porteiro. Então, basicamente, está ali como enfeite. Né? Entendi. Só que é um desafio não somente das empresas, também do próprio cliente, em fazer, ajudar a transformar essa cultura, mudar o processo, entendeu? Então, dependendo da cultura do local, dependendo do processo que se tem ali de controle de acesso, essa discussão vai durar mesmo. Se eu tenho um controle de acesso, por exemplo, tem clientes meus que têm um controle de acesso, me ajuda a fazer um controle de acesso do jeito que eu quero, do jeito que nós gostamos, outro cliente não ajuda tanto. Então, nós fazemos da forma que nós queremos, que nós conseguimos colocar. Então, assim, às vezes eu até invisto mais um pouco ali do próprio da empresa mesmo, em equipamentos, alguma coisa assim, em software, para poder ajudar a melhorar o controle de acesso naquele cliente ali, mas a cultura dele é outra, entendeu? Então, ou seja, eu acredito que a portaria virtual e a portaria física, ela vai ser legal, vai ser importante, ela vai fazer sentido se o cliente também ajudar no processo, no dia a dia, no uso daquela ferramenta. Mesma coisa de você ter um celular que você paga ali um valor muito alto nele, mas não usa nem 10% dos recursos dele, entendeu? E é o que acontece, né? Aí o que eu faço? Eu tenho os dois. Perfeito, perfeito. Show de bola. Paulo, pra gente falar agora de Prime Bid, que eu queria entender, antes, a gente fechou essa parceria mais ou menos um ano, Isso. A gente teve bastante reunião até fazer esse fechamento. Sim, sim. Porque você foi um dos primeiros clientes lá, e acho que quando a gente foi te vender Prime Bid de Minas Gerais, nem cotação de Minas Gerais eu acho que a gente tinha naquela época, se eu não me engano. Sim, eu fui pesquisar e vocês passaram um pouquinho comigo, assim, não, o Paulo tá pesquisando ali, precisa colocar mais cotação lá. Acho que tava o comecinho, porque a gente tem essa questão do ovo ou da galinha, né? Por exemplo, agora a gente tá entrando no Paraná. Então, eu não posso subir cotação porque eu não tenho fornecedor. Isso. Só que eu preciso de fornecedor, se o fornecedor olha e fala, mas não tem cotação. Isso. Então é o ovo ou a galinha, eu preciso ir atrás de um no primeiro. Então, os primeiros são os que acreditam na nossa palavra e confiam. Com você foi um dos primeiros lá. Quando apareceu o Prime Bid lá, a plataforma, quais eram os teus receios? Qual foram as suas primeiras impressões até você fazer a contratação? O meu receio era o seguinte, eu gastar mais, entendeu, do que eu estava disposto a gastar, o que estava dentro do meu orçamento para gastar, e também na Prime Bid, ao invés de gastar, por exemplo, com marketing, com a mídia paga, entendeu? Você já investiu em mídia paga? Sim, já fazia investimento em mídia paga e fazia investimento em marketing digital. Legal. Então, você já tinha os números na cabeça de custo de lead e tudo. Exatamente, só que o meu estava muito alto. E aí, com a Prime Bid, para mim,
esse sentido, porque diminuiu bastante o meu custo Legal. do lead ali, entendeu? E aí, o que eu consegui ver? É que o cliente já vinha qualificado pra gente, entendeu? E eu acreditei que era possível fazer isso. Claro que eu fiz muitas perguntas, né? Com o Tá Marcelo, certíssimo. ele mostrou bastante, mostrou números, né? Me mostrou, inclusive, como é que você estava trabalhando. E depois de bastante análise, você não, faz sentido bastante de que a Prime Video vai me ajudar aqui. E como esse mês passado eu já aumentei já o meu, Foi. a compra dos bitcoins lá. E então, ou seja, eu acredito que a Prime Bid ela reúne ali igual quando você faz com o administrador de condomínio, sabe? Que você tem ali contabilidade, jurídico, todo um pacote de uma vez só, já entrega a solução para o cliente e você traz o cliente com uma pessoa que levantou a mão. Definição muito boa. Nossa, o heads up é uma coisa que é muito difícil pegar uma pessoa que levantou a mão. É. Ou você vai gastar muito dinheiro para ficar ali todo dia exposto no Google, brigando ali no leilão, né, todos os dias, para poder ficar aparecendo, para que uma pessoa vai lá e levanta a mão. Aí você vai gastar mais com um colaborador, fazendo a qualificação desse cliente, para depois você passar para o closer. Então, ou seja, a Prime já entrega isso tudo para você de forma é, já organizada, com pessoas qualificadas que já fizeram esse heads up, né, que já fizeram essa qualificação, na verdade, de quem levantou a mão pedindo uma proposta. Aí vai do cliente fechar e, claro, também do cliente dar continuidade, né, no bid dele. Legal. Então, por isso que para mim, eu acredito que a Prime Bid, ela, nossa, veio no momento certo. E é justamente no mercado que eu não estava conseguindo penetrar, sabe, Lucas? E a minha ideia era transformar, pelo menos, mesclar, né, meus clientes de condomínios e também empresas, né, para poder então conseguir colocar os meus outros produtos que nós temos lá e ganhar espaço no mercado também em facilities. Então, onde eu não estava conseguindo penetrar, talvez porque eu teria que fazer mais networking, eu teria que criar um brand melhor, um brand maior e melhor, né, da nossa marca. A Prime Video veio e trouxe isso e está fazendo que a gente apareça mais, sabe? E as Legal. pessoas conheçam mais a gente, como eu te disse. Eu acho que hoje, eu não tenho os números agora, eu ia trazer na quinta, né? Mas eu acredito hoje que minhas vendas indiretas da Prime Video são maiores do que as diretas que Que vieram da Prime legal. Video, entendeu? Que legal. E essa análise é muito boa. Eu falo assim, se a gente fosse pensar no ICP da Prime Bid, é o melhor ICP que tem, porque primeiro que eu acho legal que você não depende só da Prime Bid, então a todo momento você tá comparando canais, olhando, Uhum. e tem muito a dimensão do quanto que custa cada um dos canais, a dificuldade de cada um. Isso. Às vezes, se vem um cliente que nunca testou nenhum canal, por exemplo, a gente às vezes pega um cliente do setor público, aí ele fala assim, Lucas, eu quero entrar no privado, por isso que eu quero trazer a Prime Bid. Mas ele nunca investiu no Google, nunca fez uma prospecção ativa, então talvez ele aposte todas as fichas da venda dele na Prime Bid. Uhum. Você, como já veio de Google, você já sabe da dificuldade. Isso. E aqui, lá na plataforma é só o que a gente subiu, mas eu te garanto que tem 3 vezes mais que a gente teve que desqualificar no meio do caminho, que é a galera que tá procurando emprego, que é a diarista, que é o que só quer saber o preço, porque ele tá fazendo um projeto para a empresa. É tudo isso que não aparece para o cliente, mas é a parte talvez primordial ali do trabalho da qualificação. Isso. E quando você faz o comparativo correto, que é, cara, quanto que eu tô pagando de realmente lead qualificado? Porque se você fizer a conta com lead desqualificado, talvez você vai pagar mais barato. Sim. Mas de lead qualificado, que é dentro do meu perfil, é X. Bom, para a Embed me entrega esse mesmo lead, eu tô comparando banana com banana, em vez de comparar maçã com banana. Isso. Ou um faz sentido, um não faz. E o que eu falo pro cliente que eu gosto muito de vender é a questão do controle da estratégia. Cara, se você quiser só condomínio, você vai participar só de condomínio. Isso. Se você quiser só o corporativo, você vai participar só do corporativo. Eu sou fãzaço do Google, então eu não gosto nem de falar mal dele, porque eu uso ele. Mas eu falo, a grande dificuldade quando você tá no Google e a gente tem aqui, é que às vezes a gente não tem controle do que vem. Por exemplo, a gente teve agora muito condomínio. Uhum. Nossa taxa de condomínio é mais ou menos 37% comparado com o corporativo. Uhum. Esse mês, por algum motivo, teve mais 60% de condomínio. Aí o pessoal bate, Lucas, pô, tá vindo muito condomínio. Eles brincam que virou Condolides, né? Virou Condolides agora. Eu falo, gente, a gente vai refletir a demanda do mercado. Se mais síndicos estiverem buscando por empresa de terceirização, eu vou trazer mais síndicos. Indiretamente, porque eu também dependo da ferramenta. Mas o legal é que você é um cliente que consegue fazer um comparativo e entender, cara, esse canal aqui da ROI, esse da ROI vezes 2, esse vezes 3, e o que eu sempre tento bater com o cliente, né? Um canal não é concorrente do outro.
eu não sou concorrente diretamente da Rivi. Pra você Uhum, ter Rivi, você não precisa não ter Prime Video ou algo do tipo. exatamente. Eu acho legal pra caramba quando o cliente tem vários. Tem eu, tem a Rivi, tem a RD, tem a empresa de prospecção ativa, tem tudo. E ele valida o que que dá ROI. O que que ele bota R$ 1.000 e volta 2.000. E não Sim, qual que é o melhor. Realmente, algum ali vai ser o melhor. Mas ok, esse aqui é muito bom. Mas esse aqui eu ponho 1.000 e volta 2.000. Só que esse eu ponho 1.000 e volta 3.000. Dá pra eu colocar muito dinheiro mais nesse? Não, porque às vezes o canal ele vai saturar. Por sim. exemplo, o Google hoje, só pra você ter uma noção, cara, a gente tá botando quase 170 mil por mês. Uau. Não tem mais pra onde a gente crescer. É. A gente, em São Paulo, Rio de Janeiro e portaria remota, a gente tem fila. Os clientes têm que ficar esperando alguém fazer a rescisão pra entrar, porque se eu colocar todo mundo, não tem como eu aumentar o volume de cota. Ali eu bati no teto. Em outros canais acontece a mesma coisa, seja Google, Facebook, Sim, prospecção ativa. Então é legal que você tenha essa maturidade comercial e tem o pós, né? Porque assim, a Prime Bit sozinha não vai resolver problema nenhum de não, vendas, não vai resolver. mas tem o CRM, tem o controle do processo comercial, tem a questão da precificação muito clara, da até onde dá para chegar, da onde Isso. não dá para chegar. Validou esse modelo antes, talvez, de contratar o time de vendas, você implementou e você fez e viu o que dá e o que não dá, para depois conseguir cobrar esse time. E tem o processo muito claro. E aí, quando. Tô algo subjetivo aqui, mas na minha Uhum, cabeça aqui, Paulo, olhando para tua operação, quando você tem um mês que é pior que o outro, você consegue olhar em cada etapa e entender aonde que tá teu gargalo. Cara, exatamente. meu gargalo tá na Prime Bid, tá na geração de demanda, é a qualificação, é o volume de reuniões que a gente não tá conseguindo aumentar, é na conversão que não tá acontecendo, é o nosso volume de upselling que a gente não manteve igual dos outros, e olhar na causa raiz, porque se você ficar olhando, eu não tô vendendo, cara, você vai resolver o quê? O que que você vai fazer para melhorar eu não tô resolvendo, se você não souber exatamente em que etapa que você tá com o seu gargalo, né? Exatamente. E o que que eu complementar, Lucas, que você disse, é o seguinte, nós somos da área de terceirização de mão de obras. E eu penso na Prime Video como eu terceirizando uma parte do meu É, comercial junto com a parte do meu marketing, entendeu? exatamente. Então, ou seja, uma parte da etapa ali inicial, a Prime Video já fez isso para mim. Então, todos, pensa comigo, todo o argumento que eu tenho para convencer o meu cliente a terceirizar a mão de obra dele, basicamente é os mesmos argumentos que eu posso Eu posso usar para usar, né? contratar a Prime Video. É, eu falo, e tem muita empresa de terceirização que tem, às vezes, a aversão à terceirização. Todo o processo é interno e justamente a Exatamente. gente usa isso. Eu acredito muito que vendas, ela é core, mas um dos braços de vendas, que é mais geração de demanda, talvez eu não precise terceirizar 100%, mas Sim, terceiriza uma parte, porque aí você consegue fazer o comparativo. Pô, a Prime tá gerando um monte de lead, a minha equipe de marketing não tá, ou ao contrário. E aí você começa a ter medição do mercado sem ficar 100% dependendo de um canal, né? exatamente. E É, você tem não o pode controle. depender somente, né? Mas Concordo. ajuda demais. O Prime Video já complementou, ajudou o pessoal a bater meta lá, entendeu? E assim, a minha ideia, quem dera se eu conseguisse vender 100% Prime Video, de verdade. Eu acredito que eu ia, de certa forma, ia ter toda uma estrutura única e exclusiva ali, né, chegando pra gente, sem precisar ficar dando atenção para outras partes, né, para poder fazer pré-venda, buscar mais leads, etc, entendeu? Eu gostaria que tivesse, assim, 100% Prime Daqui a Video. pouco você vai estar no Brasil inteiro, Paulo. Aí você vai conseguir Se Deus Prime Video quiser, inteiro. se Deus quiser. Mas aqui, Lucas, já me perguntaram, né, que eu já falei sobre a Prime Video, que eu, né, como o Rivian, não sei, eu sempre falo das coisas legais que eu vejo, né, e eu gosto de compartilhar isso. Mas por que você só trabalha com a terceirização? Eu te pergunto por quê. Por exemplo, eu estou indo para a área de facilities. Então, dentro dos estágios da nossa área, do nosso setor, a pessoa sempre começa ali no primeiro estágio, né, terceirizando mão de obra, que é a parte mais bruta que eu posso dizer de facilities, né? E aí depois a pessoa vai adicionando ali alguns serviços agregados, né? Por exemplo, coloca a segurança, que também é uma coisa, né? Que há discussão entre terceirização ou não. Sim. Adiciona também a parte da segurança eletrônica, depois vem o controle de pragas, depois vem o controle de ar, controle de água, né? Desde ar-condicionado, água, né? A parte de fazer, né? Toda a gestão ali de recursos hídricos, também a parte de esgoto, e aí vem também a parte de tantas outras, chegar ao ponto de você pegar um prédio, tipo um shopping inteiro, e cuidar, né, de todas as áreas de facilidades ali dele. E aí eu te pergunto por que a Prime Video só foca na terceirização?
Boa pergunta. Ó. Talvez em Minas Gerais a gente foca mais em facilities e segurança. Por exemplo, São Paulo a gente atende também administração de condomínio Uhum. e portaria remota também. Eu vejo, falo assim, quando eu entrei nesse segmento, eu venho já desse segmento já com a WA, fazendo prospecção ativa, e eu vi que ele tinha muitas peculiaridades dentro desse segmento, mas era um mercado com muita oportunidade. Sim. Por entender, e quando eu olho para os meus concorrentes, a maioria trabalha com todos os serviços, Sim. desde o piscineiro, tudo. E qual que sempre foi o meu receio? Eu virar uma empresa que eu vou ter que entender um pouco de tudo, mas não vou conseguir fazer bem nada. Entendi. Esse foi o meu receio de não abrir nessa estratégia de início já muito amplo, mas quando o meu planejamento estratégico, ele tá atender terceirização de mão de obra, conseguir atender nível Brasil, e hoje a gente só tá em 4 estados ainda, Uhum. e depois começar a abrir para outras verticais de segmento, como por exemplo a contabilidade. A gente tem uma matriz que a gente faz para entender a oportunidade do segmento. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente pensa em atender contabilidade, um dos fatores que a gente coloca na matriz como de risco é quanto tempo uma empresa troca de contabilidade. Entendi. Sei lá, se for muito longo esse período, versus quantas empresas precisam, por exemplo, muitas empresas precisam de contabilidade, então talvez essa conta feche. Mas quando eu tenho uma matriz de poucas empresas e um ciclo muito longo de troca, eu talvez tenha essa dificuldade de conseguir trazer em volume de Faz leads. sentido. Eu tenho um segundo aspecto que é, eu preciso ter um ticket médio alto, ou um LTV alto, porque Uhum. senão, por exemplo, a gente chegou a pegar serviço, por exemplo, às vezes segurança eletrônica. O cara precisa ali de uma instalação de um projeto que vai dar ali R$ 2.000. Uhum. Pô, Lucas, mas R$ 2.000 é um ticket legal, ok, mas se você vir na Prime Bid pagar R$ 3.000, você vai ter que fechar pelo menos, pensando numa margem de 50%, 3 contratos. Então, Uhum. para se pagar o projeto. Entendi. Quando eu penso em facilities, eu falo, pô, meu cliente aqui, o ticket médio da venda dele é 25 mil, a margem dele é de 5%, então esse cliente vai ficar 24 meses com ele, é fácil ele ter ROI dentro desse projeto. Por essas variáveis, mas tá dentro do nosso planejamento estratégico conseguir evoluir. E por conta também dessa situação ovo a galinha. Então, por exemplo, agora que a gente está entrando no Paraná, Entendi. e a gente vai entrar no Google, eu não consigo entrar com um pouquinho de dinheiro. Fala assim, olha, agora que tem pouco cliente, eu vou entrar com R$ 1.000 no Paraná. E eu já tenho que entrar com volume máximo de investimento no Google, porque você tem poucas cotações. Por exemplo, quando eu pego Paraná comparado com São Paulo, são poucas cotações Sim. nessa comparativa. Se eu ainda ficar na quinta posição, ficar lá embaixo, eu vou perder as poucas que tenho, e os clientes que apostaram em mim talvez vão perder a motivação. Então, por exemplo, agora que a gente vai entrar Paraná, é R$ 20.000 todos os meses. Talvez para você, empresa de terceirização, que cada É. funcionário é um dinheiro pouco, mas para nós, para ter esse payback, é mais difícil. Então, por isso que a gente hoje, e assim, a Prime Bit tem 3 anos, é muito recente. Uhum. Então a gente também está nesse desafio de talvez não crescer tão rápido e deixar os clientes que apostaram na gente desacolhidos, porque a gente está nessa fase de eu preciso entregar um bom produto, só que o meu bom produto o que, que é? Entregar lead qualificado? Só que às vezes eu entrego lead qualificado, mas o cliente não consegue vender. Então, se eu me limito a só fazer o meu trabalho, e aí, ó, Paulo, a parte de vendas não é responsabilidade minha, se vira, você vai me enxergar como custo e vai cancelar. Exatamente. Então, a gente cada vez mais tenta estruturar esse processo para conseguir atingir até a ponta do cliente, e esse bate-papo que a gente está tendo tem esse objetivo. Como é que eu ajudo o cliente da Prime Bid a, além do lead, ele conseguir performar em cima disso? Sim. Enquanto a gente não conseguir validar muito bem esse processo e garantir que esse cara vai ter resultado, e a gente não consegue agradar todo mundo, mas a maioria a gente tem que agradar. Sim. Então a gente está nesse processo de validação, construção, e te abrindo até um spoiler, a gente hoje está com um produto novo, a gente carinhosamente aqui dentro chama de Muro, que o Guilherme que é de Mariporã, Uhum. falava assim, Lucas, pô, lá eles chamavam de, colocam uns anúncios da empresa dentro do Muro, Uhum. onde a gente tem esse produto, onde a gente vai, de certa forma, inverter o processo de compra aqui da Prime Bid, porque hoje o comprador, ele chega até a plataforma, Isso. coloca a cotação dele disponível, e o Paulo vai lá e seleciona que ele tem interesse naquela cotação. Só que uma pergunta que eu me faço é, quantos compradores talvez gostariam deles escolherem as empresas? Legal. Então a gente está montando em paralelo com a Prime Bid e a gente montou um processo que uma não vai concorrer com a outra. Porque o cara que veio pelo Google, ele clicou lá e ele quer resolver o problema dele rápido. Ok. Mas a gente está montando a plataforma que muitas vezes através do SEO, por exemplo, o cara foi num concorrente seu lá, foi Anjos da Guarda. Clicou lá, entrou no Anjos da Guarda. Aí ele viu o perfil. Do lado vai aparecer empresas que têm um perfil parecido com o dele. E dependendo do filtro que ele faz em relação a requisitos, Legal. era uma empresa de Minas Gerais, com esse certificado, com essas características, vai apresentar empresas parecidas com aquela que ele está buscando,
e sugestões para que ele consiga também selecionar a empresa. Então, para atender esses dois perfis de comprador, o que quer agilidade e rapidez, mas o que quer selecionar. Para esse produto, a gente está muito mais amplo. E aí, esse produto não perde a questão da qualificação, porque quando esse comprador ele vier, ele selecionou, a gente ainda faz a qualificação. Então, a gente potencializa esse volume de lead, mas dá uma outra ferramenta também para o comprador conseguir fazer essa seleção. Então, a gente está nesse processo de empreender e fazer esse modelo de produto. E garantir que quem está aqui dentro da PrimeBit está sendo bem assistido em relação ao cliente. Legal, acho que o que vocês estão criando é realmente uma ideia muito legal, porque você vai captar um outro tipo de pessoa, né? Um outro tipo de cliente ali, um outro tipo de lead. Sim. Né? E até mesmo eu vejo assim, Lucas, que uma sugestão que vocês podem pensar é que existem alguns mercados que são regulados, por exemplo, controle de pragas. E o cliente, muitas das vezes, ele não está educado nesse sentido. E esse caso que você acabou de colocar, para mim, eu acho que vai fazer muito sentido que o cliente vai entender. Pô, peraí, precisa ter isso aqui? Precisa ter uma vara sanitária? Precisa ter uma licença ambiental? Ou precisa ter alguma outra coisa especificamente, né? Qual o risco que eu vou ter ali? Aí, às vezes, só por ter aquela opção ali para o cliente selecionar, automaticamente já começa a questionar e começa a entender como é que funciona o mercado. Exatamente. Aí ele não vai correr risco, por exemplo, de pegar uma empresa que não está com todas as suas licenças legais ou que não consegue atender, né? Apesar que eu sei que vocês fazem uma ótima seleção para colocar as empresas na plataforma, né? Então, né, qualquer empresa consegue entrar ali. Tem o selo que garante isso para o fornecedor, pro comprador, no caso. Então, tem esses mecanismos, e é isso mesmo que você falou, pô. Que ele colocou os requisitos, partindo do princípio que ele selecionou esses requisitos, todo mundo que está ali está dentro das características que ele está buscando, e de certa forma são empresas com estruturas em relação à qualidade parecida, e aí vai ganhar quem fizer a melhor venda, quem conseguir mostrar mais valor para o cliente, mas todo mundo ali, por exemplo, tem um certificado, tem os requisitos mínimos para conseguir atender aquele cliente sem gerar uma dor de cabeça futura. Então, é isso mesmo que você falou. Bacana. E aquela inteligência artificial? Eu tô fazendo perguntas agora. Só hora agora, aquela inteligência artificial que vocês lançaram ali. Me conta mais sobre como que a gente pode usar e que a gente pode esperar daquela inteligência artificial em ajudar na venda, né? Porque o propósito me parece que é esse, né? Ajudar na venda. Paulo, quando chegou o ChatGPT, né? Eu e meu sócio são 3 pessoas de tecnologia. Então, a gente é ele adopter, né? Ele adopter gosta de testar tudo que chega de novo. Então, quando a gente começou a testar, os 3 ficaram deslumbrados, mas a gente começou a aplicar muito no dia a dia. Mas muito, muito, muito no dia a dia. E muitos dos processos a gente começou a revisitar e ver como a gente conseguiu otimizar. Por exemplo, a gente tem os feedbacks dos clientes que a gente pede a cada trimestre. Então, a gente tem ali 90 notas e 90 feedbacks. Como é que eu categorizo o texto em categorias e crio um plano de ação em cima daquilo? A gente demorava uma semana para fazer isso. Quando eu começo a jogar aquilo na inteligência artificial e a gente vai alimentando a nossa inteligência artificial com a base histórica nossa, das cotações, daquelas que venderam, daquelas que por perfil são mais qualificadas ou não. Então, a gente tem ali a nossa conta ali dentro do ChatGPT que a gente vai abastecendo com a nossa inteligência, e quando a gente cruza isso com os pedidos do cliente, ele já começa a gerar um plano de ação para nós. Então, assim, trabalhos que a gente demorava uma semana, a gente começou a resolver em 2 horas. E aí deu estalo, caramba, se para nós mudou muito, ou será que a gente não consegue implementar isso no dia a dia do cliente? O ChatGPT, será que é algo que todo mundo conhece ou é uma bolha que a galera de TI ou os early adopters estão mais a fundo? E a gente quis trazer uma facilidade para o cliente com prompts prontos. Então a gente começou a estudar muito a questão de prompt para os desafios da área comercial. Então, qual que é o desafio que eu tenho? Contorno de objeção. Porque às vezes, quando eu trago para o vendedor a questão de por que o comprador deveria contratar a sua empresa? Porque a gente investe em treinamento, porque a gente paga os funcionários em dia. Será que isso realmente aumenta a percepção de valor do cliente? Será que isso bate no sistema límbico do cliente para forçar o córtex dele tomar essa decisão? Então, a gente criou esses prompts desenhados para isso, que desde o cliente colocar a resposta mais simples, que o prompt conseguisse não substituir o vendedor, mas dar informações para ele, para que ali ele tivesse insights para melhorar o processo comercial dele. Então, veio dessa necessidade. E aí, qual que é o desafio hoje, Paulo? Assim, a gente fez o MVP, lançou, e hoje a gente acompanha muito a utilização dele. Mas a gente criou um módulo de inteligência artificial. O que a gente hoje está começando a mudar dali é começar a colocar as inteligências artificiais dentro da jornada. Então, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade ali que é a análise da cotação. Que ela vai pegar as informações daquela cotação e vai buscar por mais dados. Por exemplo, aqui em São Paulo é mais fácil, mas outras regiões também, mas, por exemplo, um bairro.
taxa de periculosidade daquela região. Uhum. Então, quais são as outras empresas que atendem ali dentro daquele segmento? Então, todas as informações que são públicas que o ChatGPT tem, trazer aquilo de insight para o vendedor conseguir fazer um rapport, para ele conseguir estruturar uma prospecção mais personalizada daquele cliente. Então, colocar isso, Gente. à vontade, colocar isso dentro da jornada, mas de forma mais fluida, para que você não tenha que ir no módulo e em cada etapa do processo, você conseguir que a inteligência te avance dentro de um dos pedaços. É uma coisa que a gente está maturando aqui, é que para nós a inteligência artificial mudou muito o nosso dia a dia aqui dentro. Uau! E é incrível. Eu vi, né, a inteligência artificial lá, ainda não começamos a usar, mas talvez entendendo que se espera com isso e o potencial dela, pra gente pode ser muito importante usar essa inteligência artificial. Hoje eu já uso muita coisa, né, para poder fazer alguns tipos de análise, que inclusive o chat GPT eu já uso muito no dia a dia, né? Mas assim, não tinha pensado nele para esse lado, sabe? De fazer análise daquele do mercado, da venda mesmo. E sim, talvez dá para colocar, inclusive, ao invés de usar outras ferramentas como o CRM, talvez dá para poder usar dentro do Prime Bid o Prime Bid como ferramenta de controle das vendas. Você acha que é É, um- possível é, com um- essa é, um- inteligência é artificial? uma discussão que a gente tem toda vez. O quanto vale a pena internalizar um CRM dentro da Entendi. plataforma. A gente tem, eu não gosto nem de chamar de um CRM, mas a gente tem o nosso funil de vendas lá dentro Ok, para fazer o controle das demandas, mas como ele não abre para leads externos, por isso que eu não gosto de falar que é um CRM, ok. mas ele faz o controle das oportunidades. Mas a gente sempre sonda com isso, mas como é um mercado tão bem estabelecido, o mercado CRM, e com concorrentes tão, a gente fala de uma Salesforce, de um Pipedrive, de um Sim, Agenda, de uma RD, são empresas milionárias e que vivem de CRM, o quanto faz sentido a gente entrar nessa briga ou, por exemplo, focar mais em integrações, em deixar integrações nativas legal. mais fáceis para que hoje a gente integra com praticamente todos os CRMs, mas de forma personalizada. Basta o cliente falar assim, Lucas, eu tenho um RD, consegue no momento que eu clico em participar o lead já cair lá dentro? Ah, Cara, é? consegue já. Já pode pedir já pro Ó, Guilherme que ele já consegue fazer a integração. eu vou pedir. Mas deixar isso de forma mais fácil para que isso se torne um processo que a gente consiga evoluir cada vez mais a nossa, porque se a gente focar também no CRM, eu não sei se a gente consegue competir com essas empresas que vivem isso. Mas a gente sonda, o Guilherme toda vez ele fala, porque quando às vezes o cliente pede ajuda pra gente, Uhum. e eu te falo, Paulo, que talvez, eu botando um número aqui, 40% dos nossos clientes não utilizam CRM. Então, quando a Entendi. gente fala, e isso é um número que me assusta, porque se a gente fala de parte comercial, o CRM é quase a graxa do borracheiro. Não dá para você É, vender sem ter CRM, não dá. vender bem, estruturado sem ter Sim, CRM. E aí, quando o cliente ele pede ajuda, eu sou um médico que eu não tenho o exame para te falar. Você fala que tá doendo, mas eu não sei aonde. sim, entendi. Então, assim, às vezes a gente tem vontade de botar o CRM para ajudar o cliente a usar, para no momento que ele tiver com dificuldade, eu entender, pô, qual é a lacuna que está tendo, qual que é o gargalo, o seu SLA de atendimento, você está fazendo a primeira ligação depois de 2 dias, então talvez você está perdendo time, mas como a gente não tem as informações, a gente fica numa conversa muito superficial com o cliente. Entendo. Não estou vendendo, o problema é o lead ou é a venda? Mas, pô, é difícil eu falar que o teu problema é a venda se eu não tenho o diagnóstico dela. Aqui, quando a gente sabe que não está vendendo, eu vou escutar script de prospecção do qualificador, eu vou escutar vou ler as mensagens do WhatsApp que estão integradas na ferramenta, eu vou olhar a cadência de e-mail, que tá tudo rastreado lá. Então você tem esse diagnóstico muito claro e essa melhoria incremental. Aham. Pô, melhorei um pouquinho do e-mail, melhorei um pouquinho da ligação, analisei a qualificação, a gente está perguntando isso, acho que não precisa. Então, 1% de cada um, no final a gente tem uma melhoria ali de 3, 4%, que no mundo de vendas é muita coisa. Mas eu não tenho a atacada máxima. A gente teve uma reunião com o cliente essa semana, ele falou assim, Lucas, eu quero saber assim, o que é a virada para a gente começar a vender mais? E eu falo, que virada? Eu não tô entendendo o que é essa. Não, assim, qual que é a sacada para a gente começar a vender mais? Eu falei, olha, não sei qual que é a sacada para vender mais. Se eu soubesse, eu contaria para todos os clientes. Só que aí Exatamente. todos os clientes saberiam a sacada e alguém ia ganhar e outros 4 iriam perder. Então também não ia ser a sacada. E eu Exatamente. nem acredito nessa questão do hack, do hype do momento de vendas, do hackzinho. Algumas Aham. coisas a gente gosta de implementar, mas eu não acredito que esse é o grande game change, a grande virada da área comercial, uma coisinha, um scriptzinho, é a junção de várias metodologias implementadas, bem feitas e otimizadas. Verdade. Além também tem outros fatores que tem que considerar na venda, que é justamente o match, né? Sim.
Então, o fit ali, tanto cultural quanto a necessidade do cliente tem que bater justamente com o que você está oferecendo. Então, existe algumas coisas, assim, que eu gosto de dizer assim, que muitas vezes acaba adaptando, né, ao que o cliente quer, mas na hora que vende, depois não dá conta de entregar. E esse depois não dar conta de entregar para o cliente, isso acaba com o brand da empresa, entendeu? Eu acho que é basicamente perder vendas ao invés de ganhar aquela venda. Muitas É. das vezes ser sincero com o cliente, olha, eu não consigo entregar dessa forma, seja no preço, seja na forma, seja em qualquer coisa que o cliente pediu que está fora do seu escopo, fora da forma que você trabalha, não importa em que âmbito que nós estamos falando disso, você acaba ganhando o cliente para uma futura venda, ou para uma indicação, do que você vender só por vender e depois não entregar. Exatamente. Entende? Às vezes o não é a melhor venda que você poderia ter feito, porque vender para um cliente ruim é uma dor de cabeça que vai pingar Também, para você todos os meses. também. Ou depois acaba demitindo o cliente, como esse início desse ano eu tive que demitir 2 clientes. Por desalinhamento de fit. Exatamente. Um deles estava me dando prejuízo. Então eu faço o controle no RP, né? E o outro realmente estava muito. Nossa cultura era muito diferente. Entende? Então não estava cabendo mais trabalharmos juntos. Então conversamos, encerramos contrato numa boa, tranquilo. O cliente, inclusive, achou louvável a atitude da nossa empresa em fazer isso, Sim. entendeu? E é exatamente nesse sentido, né? Muitas vezes o vendedor vai lá e quer saber, igual você falou, qual que é a virada, mas existem outros fatores que não necessariamente dependem do vendedor. Também. Depende também da empresa lá na hora de prestar o serviço, como é que é a entrega. Então, ou seja, a operação também faz venda. Com O certeza. colaborador na ponta, o colaborador ou quem está na linha de frente acaba fazendo a venda. Alguém, o atendimento interno, seja desde o financeiro até outras áreas da empresa, também vende, a empresa se vende. Então, na hora de o vendedor for fazer a venda, ele vai se beneficiar de toda essa operação, de todo esse brand, e eu penso assim, porque muitas das vezes nós queremos colocar toda a carga no vendedor, Sim. pedindo, igual você falou, vamos lá e acha que somente fazendo aquele bater na mesa e colocar Coach bater na mesa, motivacional. fazer aquela motivação, mandar assistir vídeo, assistir palestra e também às vezes esquece um pouco da técnica, como você bem trouxe. E só que no back office, atrás, na entrega, não está condizente com o discurso da venda, sabe? Exatamente. Então a venda começa ali, na hora que você começa a operar, a forma que você entrega, entendeu? Porque o brand, eu acredito que é o nome da empresa no mercado é a melhor forma de vender, Exatamente. sabe? Aí o vendedor se beneficia disso. E então, talvez, para quem te pressiona aí para vendas. Não, quem me pressiona pode continuar me pressionando, porque esse é o desafio. Mas você falou Legal. assim, quanto melhor tiver esse diagnóstico e esses dados, Exatamente. mais fácil a gente tomar essa decisão. Paulo, pra gente ir caminhando para o final aqui do Tranquilo. nosso podcast, quem Uhum. tá perdido no processo comercial ou talvez está empreendendo e está nesse desafio que agora quer começar a escalar a venda, Uhum. o que você consegue tirar de insight da sua história, que foi talvez aí eu vou falar, a grande virada no processo comercial, que você começou a acertar a mão em vendas e que você pode dar de dica pra galera? Olha, a primeira coisa é, para quem acha que, por exemplo, quem é founder, né, acredita que somente ele pode vender, não precisa ser somente ele vender. Acreditar que existe um processo. Tudo dentro da empresa necessita de processos. Uma vez que você seleciona a pessoa correta para poder executar aquele processo de venda que você colocou, aí você consegue crescer. Então, acho que a grande virada minha foi é, delegar, acreditar que é possível Legal. delegar as vendas para outras pessoas executarem, entendeu? E criar um processo de vendas, né? E eu já tentei testar isso de a pessoa da operação também ser a pessoa que Fazer de vendas. vende, entendeu? Eu acredito, é possível, mas eu fico também preocupado com a entrega, entendeu? Ou seja, da operação. Claro que é uma forma de trabalho, eu acho legal, né? Não é criticando, mas eu acredito que quando você tem se você tiver processos ali, tiver certo nesse processo, saber que como é que ele funciona e ele está monitorado do início ao fim,
aí é possível você, então, realmente ter sucesso e aumentar também suas chances de venda. Eu acho que a minha grande virada foi essa, olhar para as vendas também como um processo em outras áreas da empresa, né? Se Legal. tem um processo no departamento pessoal, né? Se tem um processo no financeiro, se tem um processo em todas as áreas da empresa, até um processo do controle de acesso, da limpeza, tem que também existir um processo nas vendas. Não só chegar e cobrar do vendedor, colocar. Eu tentei testar isso também. Vai lá e usa seu carisma, seu É. conhecimento e vende. Adianta, mas quando coloca esses processos, né? Principalmente usando o Spincelli, entre outros, no CRM, como bem dito por você, é, eu acho que foi a grande chave, a virada foi para mim, foi isso. Agora que eu tô começando a beneficiar Colher esses frutos. por esses frutos, Que exatamente. legal, pô. E delegar nunca é fácil, né? Nunca. Não, Pra quem achar que difícil. vai delegar e vai dar tudo certo, não vai ter que acompanhar, fazer gestão. A gente brinca aqui que sempre, quando a gente delega uma área, ela vai ficar pior para depois ela ficar melhor. Exatamente. E muitas vezes você acredita que você querer que a pessoa venda igual a você não vai É, acontecer. Né? Você sabe vender, você conhece o que imagina, você imaginou para a empresa, como é que você oferece serviço. Às vezes o founder é mais coração, ou ele é mais razão, é mais analítico, ou ele é mais tem aquele jeito, né, diferente de quem vai fazer a venda também junto com você. Então eu acho que para mim o desafio foi maior foi esse, querer que não querer que as pessoas vendam igual a mim, mas eu saber como está sendo a venda e estruturar essa venda junto com eles. E aí legal. eles colocam talento, como qualquer área, né? Você tem um processo de departamento pessoal, mas depende da pessoa que está ali, né? O conhecimento dela, o talento dela, para poder executar, né? Então tem que também saber escolher a pessoa que eu vou colocar lá, Show de bola, Paulo. Pô, né? baita bate-papo. Paulo, pra quem quiser te Obrigado. encontrar nas redes sociais, quiser bater papo sobre vendas ou quiser conhecer a Alt, como é que o pessoal te encontra? Bem, no Instagram e no LinkedIn, né, estou com o Paulo HS Jesus, né, estou começando por lá também, né, eu comecei a compartilhar mais coisas lá, Legal. então já tenho com a galera junto comigo, né, na produção de conteúdo, estamos ainda maturando isso, daqui a pouquinho já vai ter os novos posts lá e eu quero falar sobre isso também, Legal. por isso chamar a gente bater um papo lá, viu? E também a Alt, você encontra a Alt nas redes sociais como AltBR, né? AUTTEBR, @altbr. Que bola. Obrigado, Beleza? viu, Paulo? Obrigado eu, Pessoal, Lucas, pelo convite. a Yara vai deixar todas as informações aqui no descritivo. Quem quiser fazer contato com o Paulo, ele é um dos caras aqui dentro da Prime Beat, talvez que tem uma das melhores performances, e eu acredito que muito por conta dessa gestão profissional do dia a dia. Então, quem quiser fazer contato com ele, descritivo abaixo e até a próxima quarta. Valeu, pessoal!